Esse episódio que aconteceu no Rio de Janeiro, que a gente tanto tem falado aqui, de certa forma ele serviu muito para unir toda a direita no âmbito nacional. Só que está tendo um impasse muito grande aí com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Porque para quem não lembra, ontem naquela videoconferência entre o governador de Rio de Janeiro e vários outros líderes da direita no Brasil, o governador de São Paulo ele tinha confirmado a presença hoje aqui no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, para fortalecer o governador, porque a mídia agora tá caindo matando, a extrema esquerda também quer desmoralizar, quer manchar a imagem do governador de tudo quanto é jeito, e o Tarcísio simplesmente disse que tem que analisar melhor a situação. Sendo que o que a gente viu foi que simplesmente ele fez uma mega operação para cumprir o mandato de 100 integrantes ali do Comando Vermelho. E tudo o que aconteceu, todas as mortes, foi devido ali nada mais, nada menos do que legítima defesa dos policiais. A gente vai comentar sobre esse assunto aqui do Tarcísio, que tá pegando muito mal para ele, porque até agora ele não deu um posicionamento claro sobre isso. Tem também a situação do Donald Trump começar a testar bombas nucleares, e a China e a Rússia também, uma clara tentativa ali de mostrar quem tem mais força. A gente vai falar sobre muitas matérias. Pessoal, meu nome é Samuel Fernandes. Hoje, novamente, também estamos aqui no canal do Dr. Sandro Gonçalves. A gente é lá do canal do Editorial Central, mas estamos aqui trazendo conteúdo extra. Para você que está gostando do nosso trabalho, deixa o seu like, comenta aí, ajuda o nosso trabalho, segue o nosso canal lá que tem... A gente está precisando bater a nossa meta lá de 10 mil inscritos. Vamos de matéria para a gente entender melhor aqui tudo que está acontecendo. Olha só, essa situação do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, está dando muito o que falar. E quem comentou sobre esse assunto também foi aqui o Alan dos Santos, no programa aqui Timeline. Brincadeira. A direita precisa se unir claramente para poder libertar todas as vítimas do Alexandre de Moraes e libertar as vítimas dos mandantes do Alexandre de Moraes, que são o narcotráfico, o narcoterrorismo que existe hoje no Brasil. E hoje, quinta-feira, 30 de outubro, um grupo de governadores está no Rio para se reunir com Cláudio Castro, um gesto de apoio. E eu tenho aqui os nomes, né? O encontro está marcado para as 18 horas, ou seja, o encontro vai ser hoje às 6 da noite no Brasil, às 18 horas, no Palácio Guanabara, e já estão confirmados Romeu Zema, Minas Gerais, Jorginho Melo, Santa Catarina, Ratinho Júnior, Paraná, até o Eduardo Leite parece que vai, no Rio Grande do Sul, o Caiado, de Goiás, Mauro Mendes, do Mato Grosso, Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, e a vice-governadora do DF, Celina Leão. Acabou? 7. E o Tarcísio? Ué? Tarcísio até agora nada. Eu achei que tinha mais um nome. Tarcísio deu pra trás, tu não viu aí? Não, eu sei, mas... Então, vamos lá. Mas não é esquisito? É. Tá faltando mais um nome aí, tem certeza? O Tarcísio não vai? Tarcísio deu pra trás. Meu amigo, quando eu... E com quem que o Tarcísio se reuniu ontem? Gilmar Mendes. Tá brincando. Ih, com o Jabba? Com o Jabba the Hutt? Jabba the Hutt. Você que é um Jedi? Se encontrou com o Jabba the Hutt. Não, Tarcísio, eu já matei o Tarcísio, assim, eu aprendi com o Olavo, eu li Eric Vogelin, o Roger Scruton. Então, assim, eu olhei o Tarcísio abraçado com Klaus Schwab, do Fundo Monetário Internacional. Pessoal, quero que vocês comentem aí o que você achou dessa situação aí do governador Tarcísio ele sair dessa reunião. A gente sabe que ele tem todos os problemas dele ali em São Paulo contra o PCC, que ele é um cara que tá fazendo de certa forma ali o trabalho dele, mas a hora que, assim, de certa forma, na prática ali, não ia resolver muita coisa ele se posicionar. Mas, assim, é muito importante a gente saber quem são as pessoas numa hora dessa, porque a gente sabe que agora a situação do governador, o Cláudio Castro, não tá nada fácil. A gente tá vendo aí que o TSE tá reabrindo um caso ali dele com urgência, um processo ali que pode pedir a cassação dele aí a qualquer momento, e a gente vai ver tudo que vai acontecer da agora pra frente. E essa situação aí, ela tende a piorar muito pro lado dele, e agora é a hora da população aí apoiar o governador do Rio de Janeiro e os governadores mostrar prontidão para ajudar em tudo que for necessário aí, porque a situação ela não é nada fácil. E a gente vai mostrar para vocês aqui quem são as verdadeiras vítimas aí do que aconteceu, que é as famílias principalmente aí desses policiais que perderam suas vidas nessa mega operação no Rio de Janeiro. Olha esse vídeo do Deltan Dallagnol que postou. Vocês é um herói e ele jamais vai ser esquecido. Vocês têm um pai que é um exemplo, não só pra gente, mas pro Brasil todo. E que o Weber nunca mais vai ser esquecido. Esse é o compromisso que eu tenho com vocês. Nós vamos honrar ele sempre. Tá?
Parabéns pelo papai. Que Deus conforte o coração de vocês. É esse pessoal aqui que precisa do direitos humanos, é esse pessoal aqui que precisa, de certa forma, que são as vítimas da sociedade. Agora, quem que vai trazer o pai desse pessoal aqui? E aqui a esposa dele falou também. Na vez aqui foi a esposa do Weber, que era o sargento ali do BOPE. É difícil falar agora, né? Eu tô tirando forças de onde eu não tenho hoje, por conta dos meus filhos. Mas a sensação que fica é que ele cumpriu o dever dele também, né? Deixou um legado, né? A gente é um pouco egoísta porque a gente quer ficar com ele para sempre e tudo mais, mas a gente sabe que ele morreu em função de defender a população do bem, porque ainda tem a população do bem ainda que precisa ser, na verdade, difícil falar agora. Isso aí a gente nunca imagina o que pode ser uma dor dessa aí, mas todo policial hoje no Brasil ele tá sujeito a sair de casa e não voltar mais. Então por isso que a gente tem que valorizar tanto as pessoas aí que defendem que defende a sociedade no geral. E aqui a gente vai mostrar para vocês aqui agora que o ministro Alexandre de Moraes, ele é o capitão do Brasil, e aqui olha só essa publicação aqui do Metrópolis Política. Moraes vai pessoalmente à audiência de Castro por mega operação no Rio de Janeiro. A gente sabe que esse pessoal agora vai tentar bater com muita força para tentar derrubar ele do cargo, porque de certa forma a população de bem no geral está amando a atuação da polícia militar do Rio de Janeiro, porque imagina só, ia ficar até quando nessa situação do crime organizado aí, dominando o território inteiro, colocando aí a população debaixo das ordens deles. E olha só, isso aí foi um golpe muito duro, né, pro Comando Vermelho dentro do Rio de Janeiro. Isso a gente tem certeza. O pessoal agora vai pensar duas vezes antes de tentar trocar tiro com a polícia. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, vai até o Rio de Janeiro pessoalmente a fim de conduzir as audiências do governador fluminense, Cláudio Castro, de policiais, procuradores e outros, sobre a mega operação policial mais letal da história do Brasil. O Castro deve explicar ponto a ponto a operação conforme pedido do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Moraes marcou a audiência para o dia 3 de novembro, com o horário definido para cada um. O ministro conduzirá a audiência de Castro no Centro Integrado de Comando de Controle, o CICC, da Polícia Militar do Centro do Rio de Janeiro. E a gente vê claramente que é uma clara tentativa de colocar uma pressão a mais em cima do governador, porque hoje o ministro Alexandre de Moraes, ele tem assim uma postura de ser assim o imperador do Brasil, e quem disse de certa forma isso também foi um conselheiro do OAB que reage ao despacho de Moraes como o fiscal do Brasil. Olha só o que ele disse aqui também para complementar. O conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcelo Toches, reagiu ao despacho do ministro Alexandre de Moraes sobre a operação que deixou 119 mortos no complexo das favelas da Penha, no Rio de Janeiro. Toches criticou o ministro por requerer informações junto à Procuradoria-Geral da República sobre a ação policial. A solicitação ocorreu no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental das favelas, que é aquela questão aí de policial não poder subir na favela, porque senão acontece o que aconteceu. Abre aspas para ele. O nosso grande fiscal do Brasil, Alexandre de Moraes, agora assume a ADPF, que era conduzida pelo ministro Barroso, e já pede explicações para a PGR. Esse Alexandre de Moraes, a vontade dele, sem dúvida nenhuma, era ser o presidente do Brasil. Ele não se contenta em apenas ser o ministro julgador. Ele quer tomar conta de tudo, fecha aspas. Isso que criticou foi o Toches. E ele disse aqui com todas as palavras possíveis aí, o que a gente tem analisado aí dia após dia sobre tudo que acontece. Agora a gente vai colocar para vocês aqui que a grande mídia também, ela tá tentando de certa forma aí cancelar o governador do Rio de Janeiro por tudo que ele fez. Mas aqui o secretário, o chefe da PM do Rio de Janeiro, ele tá detonando aqui com a grande mídia que tá tentando lacrar
a todo momento aqui em cima disso aqui, para ver se deixa escapar alguma coisa. Olha só. É uma operação de sucesso? Não, quem está dizendo que é chacina foi você. A chacina, a gente classifica essas pessoas que morreram em confronto com agentes da lei, que atiraram contra os policiais, tiraram a vida de 4 policiais e feriram mais 12 policiais. Então é importante que se diga isso. Obrigada. Obrigado, policiais que morreram. É possível já precisar de que as outras pessoas que morreram nessa operação realmente tinham envolvimento com o tráfico? Eu preciso dizer, nesse momento, que a estratégia da operação, ela fez com que os marginais fossem deslocados para a área de mata. E eu te devolvo a pergunta. Algum trabalhador estava na área de mata? Então, a gente pode classificar que os únicos e as verdadeiras vítimas dessa operação são os 4 policiais militares e os 4 policiais civis e militares que perderam a vida. E os outros 50 que não estavam na área de mata? Eles foram presos, todos aqueles que... mortos, no caso. Mas aqueles que optaram pelo enfrentamento, eles foram presos ou, obviamente, que optaram pelo enfrentamento, eles tiveram a resposta legal e necessária das forças de segurança. Não se entrega um fuzil com um buquê de flores. Obviamente que são narcoterroristas que enfrentam as forças policiais. É notório, e as filmagens mostram os registros da própria imprensa de operações anteriores, que era rotineiro a utilização como rota de fuga desses marginais. Isso trazia um descrédito, isso trazia um desânimo pela população das nossas atuações, e a partir daí a gente desenvolveu uma ação fazendo uma análise de cenário e, obviamente, observando o que foi feito anteriormente. A estratégia foi a ocupação da parte alta da Serra da Misericórdia, objetivando interceptar todos esses elementos da quadrilha que atuam naquela região. Isso aqui, na verdade, ele deu uma excelente explicação, explicou tudo o que aconteceu aí na operação mais letal da história, porque simplesmente aí o Comando Vermelho pensou que ia conseguir tirar a polícia dali. E eles fizeram cumprir a fundo o que ia acontecer, que era ou ia preso ou ia simplesmente perder a vida, porque você trocar tiro com o Estado e achar que você tem mais força que o Estado, você está completamente enganado. Agora, vamos colocar aqui uma outra publicação do CNN, onde mostra como que a população está reagindo aqui em cima dessa questão. Olha só, é a publicação aqui do deputado federal, que é o Carlos Jordi. Ele repostou aqui esse trecho da matéria dentro do CNN Brasil, onde diz que a imprensa militante está surtando, que a maioria dos brasileiros está apoiando muito a operação que aconteceu. Olha só essa estatística aqui. A mega operação no Rio de Janeiro teve, evidentemente, uma imensa repercussão em redes sociais. 62% das menções foram de apoio à operação. 32% criticaram a atuação da polícia. 6% demonstraram neutralidade e medo. A pesquisa também monitorou as principais narrativas utilizadas. Destaque para expressões como faxina histórica, heróis do BOPE, e apenas 4 vítimas, os policiais, entre aqueles favoráveis à operação. Suponho aqui como leigo que 300 mil menções seja uma amostragem grande, pequena ou muito pequena da população brasileira. Sem dúvida, William. 300 mil menções é um volume métrico relevante do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de métricas digitais. Só para a gente ter um parâmetro, por exemplo, quando a gente tem uma Copa do Mundo, se a gente olhar todo o intervalo de uma Copa do Mundo, a gente tem 6 milhões de menções. Então a gente coletou 300 mil menções no intervalo de 21 horas. Então a gente vê, de fato, a repercussão métrica relevante da mega operação. E, sem dúvida, quando a gente olha para os apoios à operação, as mensagens, elas também têm uma veemência muito grande em relação à ideia de bandido bom é bandido morto. Nós temos apenas 4 vítimas, que são os policiais. Sem dúvida, essa é a principal narrativa que cola num pedaço muito expressivo, né? Da amostragem, estamos falando em 62%. Essa é a principal narrativa que cola. A população ela não pode simplesmente aí criticar o crime aí o tempo inteiro. Olha só que jornalismo, de certa forma, tendencioso, que tenta mostrar ali para a população que o caminho certo é você colocar bandido aí, pelo amor de Deus. % aí do número de menções relacionadas ao assunto. Pessoal, aqui o jornalismo, quando ele tende a ser tendencioso, é muito complicado. Agora, a gente vai colocar aqui uma publicação que
Uma publicação aqui que foi feita pelo vereador de Erechim, que é o Rony Gabriel, que é um cara assim da direita, que ele é muito qualificado ali em todas as análises que ele faz ali sobre política. É um cotadíssimo a ser o próximo deputado federal do PL, lá do Rio Grande do Sul. A gente vai colocar aqui esse vídeo porque a seguinte questão que fica na mesa é a falta de posicionamento do governo federal ali em cima dessa mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro tem pegado muito mal pro Lula. E o Lula agora, de certa forma, ele tá falando que agora ele vai fazer de tudo aí para tentar combater o crime organizado, sendo que há uma semana atrás ele já estava falando ali que o traficante é a vítima do usuário. A gente não deve esquentar a cabeça com muita coisa que o Lula fala, mas a gente sabe qual que é o verdadeiro interesse dele e presta bastante atenção nesse vídeo aqui para você analisar os fatos aqui de um jeito mais tranquilo, vamos dizer assim. O mundo não gira, ele capota. Bateu o desespero, né, Lula? Fala pra mim, bateu o desespero. Lula sanciona a lei que endurece o combate ao crime organizado. Nossa, o Lula então criou uma lei pra combater o crime organizado e agora ele vai pra cima. Não foi isso que aconteceu. E a imprensa vai falar a verdade quando? Dia 8/10/2025. Câmara aprova projeto de Sérgio Moro que criminaliza ataques planejados contra agente público. E Lula sanciona a lei proposta por Moro no combate ao crime organizado. Primeiro ponto, o Lula poderia ter sancionado esse projeto há muito tempo e não sancionou. Esperou acontecer essa tragédia no Rio de Janeiro. Segundo ponto, não. O PT, o Lula e a esquerda não tem projeto nenhum para combater crime, para pegar bandido e nada do tipo. E na hora que o Lula precisou mostrar algum tipo de trabalho, porque como eu já disse no vídeo anterior para vocês, ele tá desesperado porque segurança pública é o que vai tirar a reeleição dele. A hora que ele precisou de um projeto, ele foi reconhecido para quem? Pro projeto do Sérgio Moro. Afinal de contas, né, Lula? Sérgio Moro entende de botar bandido na cadeia. Porque se depender do PT e da esquerda, com o crime organizado é só os diálogos cabulosos, não é mesmo? Que vídeo sensacional. Deixa aí nos comentários o que você achou desse posicionamento aqui do Rony Gabriel, que ele falou tudo, porque ele simplesmente, na verdade a gente simplesmente vê tudo que acontece no Brasil aqui e deixa assim muito claro que o governo federal não tem a mínima competência aí, não tem a mínima responsabilidade fiscal, a mínima responsabilidade com a segurança pública no Brasil, porque as estatísticas não mentem, os números estão aí, 1 a cada 4 brasileiros hoje vive sob o jugo de organizações criminosas. Então aí fica uma situação muito complicada aqui para o nosso lado. E agora, para a gente colocar aqui o último assunto desse vídeo, a gente vai colocar aqui agora uma publicação do próprio Eduardo Bolsonaro, que ele quer pegar o exemplo do Bukele, do que ele fez em El Salvador, que simplesmente devastou o crime organizado do país, onde tinha era 102 homicídios por cada 100 mil pessoas, hoje lá tem 2. Olha só aqui esse vídeo aqui do Eduardo Bolsonaro. O exemplo de sucesso. E a gente vai trocar uma ideia aqui depois desse vídeo aqui. O mais notório e mais recente que nós temos aqui na nossa região é o de El Salvador, com o presidente Nayib Bukele e o seu ministro da Justiça, que eu costumo dizer que é o CEO da Segurança Pública, Gustavo Villatoro. Eles fizeram basicamente 2 coisas: plano de controle territorial e a decretação de um estado de exceção, que duraria 30 dias e a todo momento acaba sendo renovado. Mas para você fazer isso, que isso daí é o que dá condição da polícia de entrar, prender o bandido e o bandido não volta ao convívio social, ou seja, a sociedade se afasta daquele criminoso que bota uma bala na tua cabeça para pegar o teu celular, só conseguiu se fazer isso com o apoio do Congresso. O Bukele foi eleito em 2019 e foi muito bloqueado nos 2 primeiros anos de mandato dele. Quando teve as eleições de meio termo, que a gente não tem no Brasil, mas tem em El Salvador, ele fez uma esmagadora maioria. Ele fez 64 das 84 cadeiras do Parlamento Unicameral de El Salvador. No primeiro dia desse novo Congresso, Bukele provocou a vice-presidente do Congresso e eles iniciaram um processo constitucional que culminou no impeachment de todos os 5 juízes da Suprema Corte de El Salvador, mais o PGR. À época eu felicitei o Bukele, né? Fui criticado pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas só depois disso o Bukele conseguiu fazer toda a lei linha dura que bota basicamente bandido na cadeia, no seu glorioso presídio, o CECOT, o Centro de Controle e Combate ao Terrorismo, e a sociedade fica livre para poder trabalhar,
para poder, né, sonhar com o futuro. Então, acho que o Brasil tem que fazer a mesma coisa. Tem que inserir o sistema carcerário nessa equação da segurança pública, dar moral e retaguarda jurídica para o policial poder agir, e uma vez preso, não solte mais. Senão, todo dia que a gente ligar o noticiário, finalizando, Capelli, a gente vai encontrar aquela situação onde a polícia prende o bandido, ele tem a ficha criminal que dá a volta no quarteirão. Deputado, Ninguém mais aguenta isso. A gente vai... Pessoal, simplesmente foi isso aí que ele disse. Agora vamos fazer uma comparação aqui. Imagine só, o Eduardo Bolsonaro consiga ali se candidatar à próxima presidência aí da República. Imagina só que se ele tivesse a oportunidade de estar na cadeira do presidente, caso o Bolsonaro não ter de forma nenhuma ter o seu nome na urna ali. Imagina o que esse cara teria condição de fazer se a gente conseguisse ali um Senado forte, as cadeiras ali de deputado também, a ampla maioria. Ele seria um excelente nome aí, que eu acho, pro Brasil. Isso que eu penso. Eu quero saber também da sua opinião, se você concorda, se o Eduardo Bolsonaro era um bom nome ali para representar a presidência do país, porque hoje a gente sabe que a gente não tem um presidente que se preocupa com praticamente nada aí. Eu quero saber da sua opinião, se você votaria tranquilamente aí no Eduardo Bolsonaro ou não. A gente imagina que pelos nomes que a gente tem, pelas pessoas que têm capacidade aí de vencer um pleito eleitoral, se ele tiver ali o apoio do Bolsonaro, eu acho que seria totalmente possível isso acontecer. Agora, vamos mudar um pouco de assunto aqui e colocar uma matéria que tem dado muito o que falar também, que é a questão da China e da Rússia começar a implementar os mesmos testes de bombas nucleares que os Estados Unidos agora anunciou no dia de hoje. O presidente Donald Trump, ele está ali na Ásia passando ali por todos aqueles países ali que fazem parte, de certa forma, dos acordos comerciais. Passou no Japão, passou na China. E agora, pessoal, o presidente Donald Trump, ele deu uma declaração ontem, dizendo que vai colocar agora os testes nucleares, com bombas nucleares, nos Estados Unidos. E aqui a informação que chegou dos fatos desconhecidos, de uma grande página aqui do Instagram, que diz que assim como os Estados Unidos, a Rússia e a China também começaram a testar bombas nucleares. Será que está acontecendo alguma coisa que a gente não está sabendo? Será que está acontecendo algumas coisas no bastidores aí que está deixando aí, de certa forma, o mundo em alta tensão dessa maneira, ou só estão querendo aí mostrar forças mesmo? Olha só essa publicação. O anúncio de Donald Trump de autorizar os testes nucleares nos Estados Unidos desencadeou uma resposta firme de Rússia, que prometeu reagir caso moratória seja abandonada. A China fez um apelo por cautela ao governo americano diante dos riscos de desestabilização global. A gente sabe aí que hoje os Estados Unidos é a maior potência militar do mundo, aí, disparado, e a gente vê aí que, de certa forma, essa situação ela tende a acontecer, porque justamente aí nesse momento que o mundo vive em alta tensão, eles querem mostrar quem tem mais força, e o presidente Trump, ele gosta dessa situação aí na base da ameaça, porque ele sabe que esses acordos aí de tarifa, tudo, quando ele mostra que ele tem realmente mais força, tudo acontece da forma que ele quer. E uma coisa tem que ser dita: pelo histórico do mundo, a paz americana é a melhor paz que existe aí, porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, todo mundo viu que os Estados Unidos dominou, de certa forma, o mundo inteiro. E se quisesse invadir qualquer espaço que seja no mundo, ele poderia invadir. Mas o que aconteceu? Nada. Os Estados Unidos simplesmente deixou tudo como estava. Vamos colocar aqui agora uma última publicação para a gente finalizar nosso vídeo. Uma publicação aqui do Martin DeLuca, que é o advogado pessoal do presidente Donald Trump. Olha só, publicação aqui feita pelo R7, onde diz que o advogado de Trump defende a operação no Rio de Janeiro e critica a fala do ministro sobre a ação policial. Esse Martin DeLuca, ele está muito atento a tudo que acontece no Brasil. Isso aqui, de certa forma, aí, toda aquela questão do Felipe Martins, o julgamento do Bolsonaro, ele tem comentado sobre tudo e tem visto de perto tudo que está acontecendo aqui. Olha só, o Martin DeLuca, advogado do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, usou suas redes sociais nesta quinta-feira, dia 30, para defender a operação policial no Rio de Janeiro e criticar os ministros do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino e Gilmar Mendes, por condenar as ações no complexo do Alemão e da Penha. Segundo ele, a preocupação dos ministros não era com civis encurralados por gangues que usavam drones
granadas e fuzis. Isso aqui foi o que ele disse, mostrando aí que ele está atento a tudo que está acontecendo. E o Brasil, essa operação, ela foi vista no mundo inteiro. E a repercussão, ela é uma só, a não ser aqui a questão da extrema esquerda e da grande mídia e tentar sempre levar para essa questão aí de chacina, de falar que os policiais subiram ali para matar os bandidos, mas não, simplesmente eles usavam a legítima defesa. Quem se entregou foi preso, quem tentou tocar tiro morreu, não teve outra questão aí. Eu quero também saber da sua opinião sobre esse fato aqui. Para finalizar, vamos colocar aqui agora essa publicação aqui republicada pelo Bruno Zambelli, que é realmente de cortar o coração, o que o sargento Weber, que é um dos policiais aí que perdeu sua vida tentando aí neutralizar os traficantes do Comando Vermelho, infelizmente aqui sendo sepultado. Olha só que vídeo triste. Esse agora é um momento, sem dúvidas, um dos mais delicados, né, para toda a família, todos os familiares que estão acompanhando essa despedida, o sepultamento do sargento Heber Carvalho da Fonseca. O cortejo percorreu todo o cemitério praticamente. Quando o caixão chegou próximo aqui ao local do sepultamento, havia um corredor formado por militares do Batalhão de Choque, também militares da Marinha e, claro, os colegas de farda do BOPE. Houve um momento com uma em homenagem ao Weber e também com a banda da PM, também marcando presença aqui nessa homenagem a esse policial que estava há 14 anos no BOPE, prestando serviços à população. O helicóptero da PM também a todo momento sobrevoando aqui o cemitério, inclusive agora há pouco chegou a distribuir, né, jogar pétalas ali durante o cortejo do policial. Nesse momento a gente observa essa cerimônia acontecendo, inclusive com a presença de um capelão, os amigos, os familiares, a esposa, também os filhos em volta, acompanhando esse momento, né, de últimas homenagens, de despedida ao Weber Carvalho, e que em poucos minutos vai ser sepultado. Aqui ao lado também muitas coroas de flores, muitas homenagens enviadas por diferentes lugares. Então, realmente era um policial muito querido. Colegas descrevem como alguém muito dedicado e que nesses 14 anos de serviço na corporação fazia de tudo para fazer bem o seu trabalho, né? Esse é o relato que a gente ouve aqui conversando com amigos e familiares que preferiram não gravar entrevista. Infelizmente isso foi de cortar o coração, porque a verdade tem que ser dita, as únicas vítimas dessa operação foi sim os 4 policiais que perderam suas vidas. Pessoal, e essas foram as matérias que a gente conseguiu trazer nesse editorial. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí, ajuda aqui o nosso canal do Editorial Central também. Clica aqui no link abaixo que tá aqui a descrição, tá lá. Segue o nosso canal, ajuda nós a bater a nossa meta lá de 10 mil inscritos, que a gente sempre está trazendo matérias aqui de última hora para tentar deixar vocês assim ainda mais atualizados com tudo que acontece. Esse aqui é o nosso trabalho, tentando sempre colocar aqui um ponto de vista diferente da grande mídia tendenciosa, porque a gente está aqui para tentar abrir o olho do máximo de pessoas que a gente conseguir, porque o ano que vem é um ano que vai decidir o rumo do nosso país, se a gente vai ir para o sucesso ou se a gente vai virar a Venezuela de vez. A verdade tem que ser dita e a gente tem que se unir mais do que nunca e não deixar com que coisas pequenas aí acabem atrapalhando tudo aí. Pessoal, deixa o seu like, comenta aí, ajuda o nosso canal. Tamo junto aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.